Nós temos mais uma pergunta que veio do Vitor Silveira Lima Oliveira. Ele está dizendo que é um prazer ouvir o nosso programa, que é fundamental reaproximar a sociedade da política de um modo positivo, proativo, num momento de tanta virulência e raiva nos discursos. Gostaria de ouvir, pergunta lá o Vitor, do Valdinei e do Ziel sobre o papel da Igreja na promoção de valores democráticos, em especial da tolerância, do respeito ao próximo. Não são esses também frutos do Espírito? É a pergunta, uma pergunta que dá para elaborar bastante. Obrigado pela participação, Vitor. Eu acho que faz parte da vocação da igreja. A nossa vocação como igreja é amar a Deus e amar ao próximo. Então, o diálogo tem que ser expressão desse amor ao próximo e amor a Deus. Então, não é somente respeitar o próximo na presença do próximo, mas porque amamos a Deus, respeitar o próximo na ausência do próximo também. Então, a maneira como nós falamos na presença do próximo, na ausência do próximo, deve ser maneira respeitosa, porque sempre estaremos falando na presença de Deus. Então, a natureza da igreja, a comunitária da igreja, a dinâmica da igreja, a própria a existência da igreja, ela está aí para promover, para educar, para orientar as pessoas nesses valores que são tão caros para a democracia. Então, se há um lugar onde se pode e se deve conversar de maneira respeitosa sobre todos os temas, esse lugar é a igreja local. Então, a igreja tem um aporte muito importante para a nação, porque cria-se um espaço seguro, respeitoso, para lidar com os temas mais espinhosos, sempre respeitando a pessoa, porque, por causa dessa consciência, nós falamos na presença de Deus. Então, se nós somos chamados a amar os inimigos, como então não vamos respeitar aquele que está diante de nós num diálogo? Eu acho que quando a gente levantou essa questão do Reforma Brasil, uma coisa que me pareceu bem oportuna, acho que o país saiu muito machucado, muito dividido do processo de impeachment. Acho que os meses, todo o embate político e a polarização que acabou se gerando a partir do processo de impeachment pede agora um momento de reconciliação. E eu acho que a discussão apartidária das regras políticas, ou seja, o que precisa mudar no sistema político para a gente criar um momento novo, é uma oportunidade de reconciliação. E na nossa perspectiva cristã, enquanto igreja, nós pregamos o reino de Deus. E reconhecemos que em todos os campos ideológicos você tem valores que dialogam, que são positivos sob a perspectiva do reino de Deus, mas o reino de Deus transcende as diferentes ideologias, né? E a igreja tem esse papel de convidar a sociedade, convidar o mundo político e participar do mundo político, apontando, dizendo, olha, nós partilhamos a justiça, a igualdade, o respeito, e não se deixar seduzir por esse clima de ódio, né? De carimbar o outro, né, como inimigo, demonizar o outro. Ou seja, a igreja tem esse papel de ser um campo de paz, né? Um lugar onde você pode discutir as diferenças, você pode falar a verdade, você pode exortar, mas sem levar isso para um lado de destruição do outro, né? Visando o bem-estar, a reconciliação, a paz, né? Então, é nesse clima que a gente quer discutir, né? Ou seja, sem demonizar ninguém, sem ficar olhando para trás, né? Porque um problema hoje também é ficar discutindo o passado, né? Ou seja, nós precisamos criar uma agenda para o futuro das coisas que nós queremos e que precisam ser mudadas, né, no país, né? E o movimento tem esse objetivo. Um aporte que eu acho que a igreja pode dar é, na lógica do partido,
o partido político ele considera o conflito como uma força histórica. Não há nenhum partido que não tenha, como na sua teoria política, uma compreensão do lugar do conflito como força histórica. Atenção. É importante. A igreja é o ator social que tem como força histórica a reconciliação e o perdão. Então, se há um aporte que a igreja pode dar aos partidos, é trazer para a sua concepção de mundo, para a sua visão de sociedade, essa força histórica. É verdade que o conflito é uma força histórica, mas o amor e a reconciliação também são forças históricas. E a igreja tem toda uma tradição sobre isso. Então, com esse equilíbrio de reconhecendo os focos de conflito e tensão, essas divergências de interesses que há na sociedade, sabendo que o conflito sozinho não constrói. Agora, reconhecer o conflito, reconhecer o lugar e a necessidade da reconciliação, do perdão, da autocrítica, de reconhecer suas limitações. Quer dizer, o repertório da igreja oferece para o discurso político, para a ciência política, uma trajetória importante de reconhecendo que o conflito é força histórica, mas a reconciliação também é a força histórica. A tensão é a força histórica, mas o perdão também é uma força histórica. O ódio é uma força histórica, mas o amor também é uma força histórica. Então, eu acho que a igreja tem um papel fundamental de trazer para fora do templo essa possibilidade de reconciliação e de vida em sociedade que nós temos.